Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 3 de abril, quarta-feira das oitavas de Páscoa. Então, estamos assim vivenciando esse tempo pascal, tempo que é marcado pela alegria da vida nova e que recebemos de Cristo. Tempo litúrgico muito forte no ano da nossa igreja, assim, onde vivenciamos com grande alegria a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Tempo esse que é passagem da morte para a vida, pois celebramos assim a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheciam. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lento para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais à frente. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e o partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, nesta semana temos a oportunidade de nos encontrarmos com a palavra de Deus que nos apresenta as aparições do ressuscitado. Hoje Jesus aparece aos discípulos de Emaús, caminha com eles, partilha o pão e eles o reconhecem no partilhar do pão. Que possamos assim abrir nossos olhos para reconhecê-lo, sobretudo reconhecermos a presença do Senhor ressuscitado em nossa vida. Somos como os discípulos de Emaús. Caminhamos aqui absorvidos nas nossas dificuldades e não nos detemos para decifrar os mistérios da nossa vida. Também não conseguimos experimentar prontamente o que o Senhor ressuscitado está muito perto de nós,
E assim perdemos um tempo muito precioso, murmurando, lamentando e questionando. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, muitas vezes não entendemos as coisas que nos ocorrem, nos apavoramos diante dos acontecimentos que nos tira a tranquilidade, mergulhando na tristeza e na desesperança. Parece até que chegamos ao final do nosso caminho e não temos mais para onde correr. Portanto, como cristão, no entanto, precisamos ter em mente que Jesus Cristo se faz presente no nosso caminho de uma maneira muito sutil e de uma maneira também muito simples. Como somos sem inteligência? Como somos lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Essa também é a conclusão que devemos chegar. Portanto, a certeza, porém, de que o Senhor ressuscitou e está muito perto de nós, muda a nossa compreensão diante dos fatos que nos são desfavoráveis. Portanto, precisamos estar atentos e atentas para reconhecer Jesus, simplesmente meditando a sua palavra, ou quando o contemplamos ou o adoramos no Santíssimo Sacramento do altar. Portanto, assim, caros irmãos, queridas irmãs, quando nos deixamos banhar pela sua luz, nós também desvendamos os mistérios da nossa existência. Quando participamos da celebração eucarística e comungamos o seu corpo e seu sangue, nós distinguimos que algo mudou dentro de nós e que também o nosso coração arde, mesmo que nada de extraordinário tenha acontecido. Depois disso, caros irmãos, queridas irmãs, podemos dizer também, como os discípulos de Emaú, gritar por onde passamos: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a mim. É a maneira em que encontramos assim ao perceber a presença do Senhor ressuscitado na nossa vida. Sobretudo quando participamos da celebração eucarística, quando comungamos seu corpo e seu sangue, algo nos transforma. É a presença viva do ressuscitado dentro de nós. Meus irmãos, queridas irmãs, você tem conseguido perceber os sinais do ressuscitado enquanto caminha, enquanto peregrina aqui nesta terra? Você ainda continua olhando apenas para as coisas ruins de sua vida? Onde você tem encontrado Jesus vivo e ressuscitado? Você tem contado essa experiência para alguém? A sua experiência de vida, a sua experiência de intimidade com Cristo ressuscitado? Algo mudou em você? Qual o seu testemunho de vida? Qual o seu testemunho da presença do Cristo ressuscitado em você? Medite isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que não nos permita que caiamos na tentação de viver diante distantes dos nossos irmãos e irmãs de fé, pois o Senhor ressuscitado nos quer todos reunidos em seu nome. E que Deus nos abençoe e nos guie nesse caminho de perseverança, buscando sempre o Cristo ressuscitado. E que desça sobre todos vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.